da freguesia Nossa Senhora da Graça Praia. À Sancan, elle est partie à Porto Madeira vivre là-bas avec quelqu'un que c'était la famille ou bon, vivre avec quelqu'un. Elle est née avec un petit problème dans les yeux, mais il y a 8 ans, elle était en train de jouer avec des gosses. Il a un petit gosse qui a fait quelque chose avec dans les yeux là, il a perdu tous les 2 yeux. Accidente que vou ter é um acidente de jogo com criança, é com terra, é um soco que está dando. Não, não estava a brincar, é um pedaço de pó. Nada, nada companheiro quando a cabeça lixo de criança acaba para atingir para riba de olho. Acaba para... Ok, então ele está na cabeça e depois botar a perder visão. Ali? Da olho, vista incha, bem rabento. Ok, continua. Certo. E depois bata costuma com cegueira, que vou perder visão de uma vez é que nada fácil. Depois estive na Porto Madeira, depois com 17 anos mesmo então regressa para a praia que bem aprendi aula de braille na Adivic, ali na Chara São Filho. Ok, então traduzir. Après qu'elle a perdu les 2 yeux, elle est retournée à Praia et vers 17 ans pour faire un peu de la vie dans l'association Adivic et pour le faire travailler, pour gagner un peu de la vie, je crois. Continue, fazemos assim. E depois aprendi braille, uma informação também, fazer formação de massagista, que tem 6 meses de teoria e prática. E então fazer massagem e também canta também na Adivic, associação, que é CD mesmo. Dans la Adivic, elle a appris à faire du massage, elle chante un peu e fazemos o que faz? E então canta também. Tem um CD de grupo Voz de Adivic. Elle a fait une gravation d'un CD avec le patrocinaire pour la Adivic. Fazemos. E também para a ele, o marido um coche na 2006 também lá na Adivic. E lá no namora, depois não mora na 2015, não mora para nossa casa. Casa alugar. Là, connu son mari dans la Adivic aussi. Et après, ils sont venus habiter ensemble. Ils font sa vie comme ça. O marido que você faz? Mas aquele dia agora ele que está falando. Ele está trabalhando, mas só que ele já se trabalha é que ele está dependendo de chuva. Seu marido trabalha. Você vai falar? É de empolhão. Fala. A mim? Não, e faz? Sim, semana passada não conheci na Adivic. Depois, no 29 não namoro no qual não estava lá. Depois, não venho sair de aquele lugar internato. Depois, não venho fazer projeto. Não está falando fundo que é centro de cuidado. Então, com projeto não consigo ganhar aquele projeto, já que não trabalha, já que não faz aquela casa ali. Agora, trabalha na mais, senhor Riti, já costuma dizer lá, ele é meu sócio. Ainda trabalha lá, nós dois, me conheço colega, nós é dois docentes, nós trabalha lá, mas não nos trabalha para chuva, para milho e tão. Se não tem milho, se me está na França, mais, se não tem, nunca dá trabalho, não tem para não trabalhar, se castar nunca dá trabalho, é aquela.
Ok. Bon, elle l'a connu dans la DIVIC. Ils ont eu un peu de l'aide d'une association là qui l'a fait financer pour travailler dans les mois du maïs. Il dépend beaucoup de la pluie parce qu'il n'y en a pas de maïs. S'il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de travail. Sim, Pas para de trabalhar. travail pour lui. Vamos. Para conseguir? Y de saber de inicio cuál es más dificultad que vos tenías para vivir. No trabalho? No, ya cuando vos estás joven, que vos tenés 12, 15 años, que vos estabas na Porto Madeira. Lá na Porto Madeira, Sim. então estava com minha mãe de criação, que já estava grande. Dá pra- E já estava grande que Dona Lili. Então, a minha que cuidava dele e nós dois, está saindo de casa, nós dois, a minha que cuidava dele e cuidava de animal também. Sendo que é longe de casa, então lavava a louça, dá sempre que nós tentamos fazer esse tipo de trabalho. À Porto Madeira, La question, c'était quoi la question? Excuse-moi, la question c'était de savoir quelles étaient les difficultés et qu'est-ce qu'elle faisait quand elle vivait à Porto Madeira. D'accord. Par rapport à son handicap, c'est ça? Oui, par Ok, rapport très bien. à la Super. découverte, hein, puisqu'elle dit qu'elle a commencé à être vraiment aveugle à l'âge de 8 ans, après Ouais. cet accident. Donc entre 8 ans et 16 ans, jusqu'à temps qu'elle arrive Ouais. au nouveau centre qu'on verra samedi, Ouais. elle était toute seule à Porto Madeira, avec Lily, qui était donc la grand-mère. dame. La grand-mère, et elle s'occupait donc de cette personne âgée. Elle s'occupait aussi de gérer les animaux qui étaient autour d'elle. Et en fait, c'est pendant cette période-là qu'elle a appris en fait à être autonome. Ah, Et elle avait aussi le linge. Hein, donc tu t'imagines à Porto Madeira, donc c'est juste à côté de la maison où tu habites, la grande maison qui est là. Et donc elle montait les étages. Elle lavait le linge, elle allait chercher les animaux qui étaient dans la montagne pour les ramener. Voilà, et elle faisait ça toute seule. d'accord. C'est tout ce Et- qu'elle nous a, ouais. Ouais. Depois, ótimo, quando ainda estava na escola, para férias, aqui vai para Porto Madeira e minha mãe de criação acaba para morrer, então vai ficar com minha padrinha. Então, na casa de minha padrinha, que é João Costa, mas conhecido para domingo. Então, lá que estava, fazia alguns trabalhos também, Costa também lá. Trabalho de casa, tipo limpa a casa, cozinha e lava roupa. Que esse tipo de coisa. Si. Je t'ai traduit. mais que tu dises quoi? Hein? Oui. Donc, Vas-y, traduisez. Hein. ouais. Donc là, elle était dans... je traduis et puis tu corriges si ça va pas. Après, donc, elle a été hébergée chez Domingo. Domingo, c'est mon père adoptif. Hein, c'est le père d'Eduardo. Et elle a commencé à travailler dans cette maison. Et elle faisait tout ce que fait une femme dans la maison. Donc elle faisait la cuisine, le ménage, laver le linge et tout ça. Et elle avait une vie, c'est ça. Là, nesta casa, vous teniez une vida de família, non? Sim, ali também, ali na minha casa. E gosto de nós três. Como eu acaba de ter minha bebê. Aham. Miki tá fazendo tudo. Miki tá fazendo tudo trabalho de casa. Miki tá cozinhando, tá fritando, tá enfia agulha, tá prega botão, coze. E lava roupa, limpa a casa, cuida dele também, dá comida, banho. É. Cuida também de mim, Importante. claro. Ok, donc voilà, donc c'est là qu'elle a découvert l'idée de la famille et maintenant elle explique que c'est une famille, ils sont tous les trois et qu'elle fait absolument tout. La couture, la cuisine, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari et s'occuper d'elle. D'accord. Et par rapport à son... Est-ce qu'elle se sent handicapée? Est-ce qu'elle se sent... Associação?
Qual è il vostro sentimento? Você sente que você está deficiente? Para bom, é problema? Não está gente deficiente visual quando que minha está desloca. Sim, mas se está fazendo trabalho, não esquece que é deficiente visual. Vamos adiante, está tanto treinado que está fazendo tudo. Que uma mulher está fazendo. C'est ça. Donc elle dit qu'elle se sent vraiment handicapée quand elle doit se déplacer dans des espaces qu'elle ne connaît pas, où là elle ressent vraiment son handicap. Mais sinon, dès qu'on lui donne quelque chose à faire, qu'elle sait faire, en fait elle ne se considère pas du tout comme handicapée et elle a la volonté en plus de faire exactement comme les autres. Et justement, est-ce qu'elle est accompagnée dans ces moments où elle va vers des choses nouvelles? Est-ce qu'elle est accompagnée? Est-ce qu'elle est guidée? Ou est-ce qu'elle y va de par elle-même? Quando você sai de casa, você está com ajuda? Tem alguém que te ajuda? Não, tem pessoa, tem colega também que baixa a visão e acaba para dar apoio na deslocação. Ou também pessoas também normal de visão também. Ele também se está também ali na casa e dá apoio Sim, também. está também, daí, não sei. Então, um bocadinho. Ele baixa a Um visão. bocadinho. Vas-y. Regarde trop vers toi. Gente, Pouca papel para Nádia, para papel Ah, pouco papel tem lá. para caparique, para... assim, para mim também, quando quem está na casa, sempre está de ajuda, se você pô, tem visão, ainda está para olhar um bocadinho para deslocar. Pô, eu estava em trabalho, estava apesar que eu bengala na mão, que, pô, gosto de ter condutores que respeita, mesmo alguém que tem visão que faz igual, alguém que tem baixa visão. Então, quando tem a bengala na mão, a gente espera uma vez, mas está seguro. Nem às vezes, nem tanto. Por, mesmo às vezes que a bengala, o que está famoso seguro. Entende? Vas-y, parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais de ce que j'ai compris, moi, c'est il trouve que c'est difficile de se déplacer parce que même avec les personnes valides, les chauffeurs ne sont pas très respectueux des gens et ils te déposent n'importe où, ils ne respectent pas les difficultés qu'il peut y avoir. Voilà. Et donc ils sont quand même très souvent obligés de se débrouiller tout seuls. C'est ça? Il n'y a aucune aide de l'État. Le Cap-Vert n'est pas les citoyens en situation de handicap. On a quelques associations. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, il faut que je... Oui. Et association de... Non, j'ai pas compris là-dessus. Non, est-ce que l'État aide? Se Estado te ajuda, associação, que as coisas assim, ou... Non, avec l'association, si Estado te ajuda Ajuda, bom, Ah, a mim não depende só de que pensão. vous avez une pension. Só de que pensão de 5.000 escuros 5.000 escudos cada mês. cada mês. Et Mas só 5.000. 5.880. Ok. Donc elle touche une pension de l'État de 5.800 escudos tous les mois. O resto que tem apoio de nenhum. Voilà, et le reste, elle n'a aucun appui. 45 euros, 40 euros 50 euros. 50 euros 50 euros. Ouais, donc pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, le braille, c'est... Oui, elle a appris. Quem que te ensina para ler e para escrever na braille? Ah, e tem escola de Braille ali mesmo. Tem professores. Na associação ADV? Tem sim. Sim. Ok. E bom, você pensa que sábado não pode encontrar gente que está fazendo esta formação? Sim, basta comunicar. Não está comunica com o Marciano, tá? Sim. Você hoje, se é possível de encontrar ele, fixe. Sim, e também para Cabo Verde dia 2. Sim, Flá. Então está na Marrocos para Ok. Espera, só 2 segundos. Por favor, criança.